Graças a Deus pela oportunidade que tenho de levar até você a preciosa palavra. Que a mensagem que eu tenho para hoje encontra-se no Novo Testamento, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios e no capítulo 13, versículo 13. Praticamente o último capítulo e último versículo. Eu daqui a pouco estarei lendo. Mas eu quero pedir também que você se inscreva no canal, deixe o seu like, que isto é muito importante para o canal. Vamos então à leitura. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Você que está me ouvindo, já deve ter ouvido bastante essa frase, porque normalmente quando termina o culto, o obreiro que está dirigindo o culto, ele termina a reunião com essas palavras: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Mas eu quero agora comentar um pouquinho dessa tríplice bênção. Você já pensou nisso? Que é uma bênção tríplice? Vejamos. A graça do Senhor Jesus Cristo. A palavra está falando a respeito de uma graça. E a graça é algo importante, é algo poderoso, é algo maravilhoso. Mas nós estamos se referindo à graça de Deus. Que, por mais que possamos falar, possamos explicar, mas nós não encontramos a profundidade maior para nós mesmos que estamos falando. Alcançar, entender essa graça tão poderosa, tão maravilhosa. A graça do Senhor Jesus Cristo. E devido a esta graça, as suas conotações que trouxe para nós de graça, de bênção, ele aceitou um plano divino. Um plano que, se é que assim podemos dizer, foi elaborado antes da criação do homem. Antes do homem pecar, cair, porque Deus é presciente, é onisciente. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então, ele, vamos dizer assim, olhando para um passado, quando criou o homem, ele sabia que o homem acabaria pecando. Então, ele providenciou a graça. Então, isso é coisa importante. A graça do Senhor Jesus seja conosco. Vamos ver a segunda parte. O amor de Deus. Não existe em nós a capacidade para alcançar, para medir, para entender o amor de Deus. Nós sabemos uma coisa, e nós sentimos isto. A palavra nos diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Então, uma coisa, meus, o amor de Deus, nesta palavra, está relacionado com a unção do Espírito Santo. Se você quer sentir o amor, quer receber o amor, quer praticar este amor, que não é o amor humano, é o amor de Deus, você tem que estar em comunhão
com o Espírito Santo. Por isso a palavra nos diz, o amor de Deus. E agora pegamos a terceira promessa ou bênção, e a comunhão do Espírito Santo, que está tudo interligado. Se você notou, tem 3 bênçãos maravilhosas. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Isto nos leva a pensar na Trindade Divina, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Eu desejo que você, que está me vendo e ouvindo, receba desta graça, sinta o amor de Deus e tenha a comunhão com o Espírito Santo. Que coisa poderosa, meus irmãos. E quantas vezes nós decoramos, sabemos decorado, o obreiro que está finalizando um culto transmite essa graça tríplice, trinitária, apostólica. E às vezes nós não entendemos, não passamos para meditar. Por isso que neste dia, pela misericórdia de Deus, eu estou levando a compreensão da graça do Senhor Jesus contigo, o amor de Deus contigo e a comunhão do Espírito Santo. Coisa poderosa, mas para sempre, com todos nós. Cultive isso, meu irmão. Fique na chuva da bênção de Deus, recebendo a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, e você vai sentir a felicidade, você vai sentir a paz. Que o Senhor te abençoe, se encha desta bênção, se apodere dela na tua vida e que sejas abençoado. Eu quero terminar dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja contigo, seja comigo também, seja conosco. Eu quero orar. Pai eterno, eu te agradeço pela graça, Senhor, pelo teu amor, pela comunhão do Espírito Santo. E aqui, Senhor, aqueles que estão me vendo e ouvindo neste dia, e estou levando essa palavra para edificação, para renovação. Tu abençoa poderosamente. Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.